Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Saul Amaral e está começando mais um Economia Contada. No tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os primórdios da economia lá na Grécia Antiga. Mas antes de falar disso, você precisa saber o que é economia. Para saber disso, só conferir o outro vídeo que a gente tem aqui no canal. Bom, falando um pouco de Grécia Antiga, a gente precisa entender que a Grécia Antiga foi um conjunto de cidades, não era uma coisa só, era sim um conjunto de cidades-estado que compartilhavam ali alguns costumes, algumas línguas e até mesmo algumas leis entre si. E essa Grécia Antiga se estendeu de um período de 2000 anos antes de Cristo até 1200 antes de Cristo. A economia na Grécia Antiga, ela era formada por produção agrícola e comercialização desses produtos agrícolas. Como a Grécia Antiga era formada por diversas cidades-estado independentes entre si, cada uma tinha sua própria economia, mas todas elas possuíam pequenas propriedades rurais e também se baseavam ali no comércio marítimo. Mas Saul, o que eram esses produtos agrícolas que os gregos cultivavam naquela época? Bom, nessa época eles cultivavam principalmente o trigo, o vinho, as azeitonas e outros produtos da terra. Eles também eram muito conhecidos pelos seus pastores e principalmente os pescadores. Com isso, os gregos aprenderam a utilizar o mar a seu favor. Então, eles começaram a trazer essa atividade comercial marítima de uma forma muito importante ali para a sociedade. Com isso, eles conseguiram conhecer ali os seus arredores, o norte africano e o oriente. Certo, mas Saul, por que o comércio marítimo era tão importante? O comércio marítimo era tão importante porque os gregos começaram a conhecer os seus arredores ali, o oriente e o norte africano, e os seus mercadores foram enriquecendo cada vez mais. Com isso, os gregos começaram a construir grandes embarcações que podiam levar ali soldados para a guerra, mercadorias para todos os seus pontos comerciais. Em paralelo a isso tudo, outra grande evolução que os gregos antigos tiveram foi a metalurgia, que no início foi para produzir ali alguns materiais domésticos, mas com isso eles também criaram o primeiro sistema monetário com moedas de metais, então algumas moedas utilizando ali prata, ouro e bronze. Bom, esse novo sistema monetário baseado na troca de moedas ou moedas de troca, que eram utilizadas ali feitas de metal, de ouro, de bronze e de prata, fez com que os gregos conseguissem expandir as suas relações comerciais e até mesmo as suas fronteiras. Com isso, eles tiveram que criar ali as primeiras instituições financeiras que acabaram evoluindo para os bancos que a gente conhece hoje. Tudo isso para facilitar as suas transações comerciais e financeiras. Lembra que eu falei para vocês que a sociedade da Grécia Antiga era composta por diversas cidades-estado independentes? Bom, alguns desses polos acabaram crescendo mais rápido do que os outros. O que aconteceu daí? Houve uma descentralização e muitos conflitos começaram a surgir. Quando a gente vê esse cenário descentralizado e conflituoso, ficou muito mais fácil para outros povos conseguirem invadir e conquistar o que a gente chamava de Grécia Antiga. Um desses povos eram os macedônios, e eles eram comandados por ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o Grande. E essa conquista do povo grego pelos macedônios deu início ao período que a gente chama hoje de período helenístico. Bom, Alexandre o Grande conquistou o povo grego, mas e aí? O que aconteceu com a Grécia? Bom, nesse período todo, Alexandre o Grande, como era um grande conquistador e um grande líder, não parou por aí. Ele guiou os povos gregos na conquista de outras regiões, o que acabou dando mais relevância a esses novos povos orientais conquistados pelos gregos. Por eles terem mais recursos, por eles terem uma economia mais ativa, por eles terem um desenvolvimento maior, uma produção agrícola maior também. Bom, como vocês podem ver, eu até tentei, mas resumir 800 anos de história em um vídeo de poucos minutos não é fácil. Vocês entenderam que, com toda essa descentralização, essa conquista por outros povos, a economia da Grécia Antiga passou por grandes mudanças, mas mesmo assim foi muito importante e trouxe ali alguns debates, alguns raciocínios que são discutidos até hoje na nossa economia moderna. Meu nome é Saul Amaral e esse foi mais um Economia Contada.